Olá, seja bem-vindo. Aproveite o conteúdo, inscreva-se e ative as notificações. Para Logan, sempre foi difícil identificar o momento exato em que as coisas mudavam. Ele percebia o rescaldo, mas nunca o processo. Era como se o mundo desmoronasse em silêncio e ele só tomasse consciência dos escombros quando já estava de joelhos no meio deles. Naquela noite de sexta-feira, tudo parecia normal. Chloe, eufórica, procurava a bolsa pela casa, enquanto tagarelava sobre o reencontro com os amigos da faculdade. Ela ajeitou o cabelo em frente ao espelho da sala e sorriu, com aquele ar de quem já sabe a resposta antes mesmo de perguntar se ele se importava. Logan respondeu com um beijo na bochecha, um gesto automático, de rotina, sem saber que se despedia de algo muito maior do que apenas aquela noite. Ela saiu com a promessa de que voltaria cedo, que seria apenas um jantar, umas risadas, um pouco de nostalgia com aqueles que partilharam anos de sua juventude. Logan ficou em casa, preparou algo leve para comer, sentou-se no sofá com uma taça de vinho e tentou relaxar. Colocou um filme que ela não gostava para aproveitar a paz temporária e, por um tempo, conseguiu desligar. Mas, com o passar das horas, a calma começou a transformar-se em inquietação. Era quase 1 da manhã quando ele começou a verificar o celular com mais frequência. As mensagens que enviava ficavam sem resposta. Ligou 2 vezes e caiu na caixa postal em ambas. Pensou em 1000 explicações. Bateria descarregada, falta de sinal, conversas que se prolongaram demais. Ainda assim, o desconforto crescia no seu estômago como uma pedra que não descia. Às 2h37 da manhã, a porta abriu-se, o som de chaves sendo manuseadas com pressa, a batida da bolsa contra a parede e os passos descoordenados no corredor anunciaram a chegada de Chloe. Logan levantou-se de imediato. Ela entrou e tentou sorrir, mas o sorriso não se sustentou. O seu vestido estava rasgado na costura lateral, um detalhe que não podia ser facilmente justificado. Estava descalça, segurando os sapatos na mão, com os pés sujos, como se tivesse caminhado pela rua por um longo tempo. O cabelo, antes preso num coque elegante, agora caía despenteado sobre os ombros. O batom borrado nos cantos da boca e os riscos pretos de rímel sob os olhos completavam a imagem de alguém que tinha passado por muito mais do que apenas uma noite com amigos. Ela disse algo breve, algo como "foi divertido" ou "desculpa pela hora", mas Logan mal registrou as palavras. O que lhe chamou a atenção foi o cheiro, um perfume forte e enjoativo, diferente do que Chloe costumava usar. Não era o dela, e isso foi o suficiente para que tudo dentro dele começasse a ruir silenciosamente. Quando ela tentou subir as escadas, ele estendeu a mão para ajudá-la, e ela aceitou, com um sorriso cansado. Durante a subida, Chloe tropeçou 2 vezes. Na última, encostou o rosto no ombro de Logan e murmurou algo que ele não conseguiu entender. Palavras confusas, ditas com a língua pesada de quem bebeu demais ou escondeu demais. Ele não insistiu, apenas a ajudou a chegar ao quarto. Chloe deitou-se ainda vestida, com o zíper torto nas costas e os joelhos arranhados. Em segundos, adormeceu. Logan ficou parado por vários minutos, observando a mulher que conhecia há quase uma década e que naquela noite parecia uma completa estranha. O silêncio no quarto era ensurdecedor. Cada detalhe, o vestido rasgado, os sapatos sujos, o perfume desconhecido, somava-se na sua cabeça como peças de um quebra-cabeça que ele não queria montar, mas que se formava mesmo assim. Sentou-se na beira da cama, a olhar para o nada. Perguntou a si mesmo se aquilo era apenas uma má interpretação, se estava a exagerar por causa da hora, da falta de resposta, da demora. Mas, no fundo, algo lhe dizia que não era exagero.
Era instinto. Na manhã seguinte, ela acordou com dor de cabeça e pediu café. Agiu com uma certa normalidade, como se estivesse apenas a regressar de um evento divertido. Quando Logan mencionou a hora a que ela chegou, disse que perdeu a noção do tempo porque uma das suas amigas passou mal e, por isso, demoraram mais do que o previsto. O vestido rasgado? Tropeçou ao sair do táxi. Os joelhos arranhados? Tentou sair do carro rápido demais. O perfume? Provavelmente de uma das amigas, já que se abraçaram a noite toda. Logan ouviu com calma. Cada explicação soava como uma peça de teatro ensaiada, mal executada, convincente o suficiente para evitar uma discussão imediata, mas dúbia o bastante para plantar uma tempestade. Naquela noite, Logan teve dificuldade para dormir. Relembrava os gestos dela, os olhares, o tom de voz. Tentou lembrar-se da última vez que riram juntos de verdade. Quando é que deixaram de se ouvir? Quando é que começaram apenas a coexistir, em vez de viverem juntos? Lembrou-se do dia do casamento, das promessas feitas diante de todos e do quanto acreditava em cada uma delas. A suspeita instalou-se de forma sutil, mas implacável, e o pior de tudo era a falta de provas. Havia apenas sensações, e ninguém acreditaria num homem que diz que algo está errado porque sentiu um perfume que não era o da sua esposa. Ainda assim, Logan anotou a hora a que ela chegou. Registrou mentalmente a roupa que ela usava, as desculpas que deu. Guardou tudo, porque no fundo ele sabia. Aquela sexta-feira foi a primeira fenda visível, e embora ainda não tivesse todas as respostas, já sentia que algo muito maior do que ele podia controlar tinha começado a desmoronar. E, uma vez que se ouve a fundação ranger, é impossível ignorar que o chão está prestes a ceder. Os dias que se seguiram foram uma mistura constante de observação e silêncio. Logan passou a viver com os olhos atentos, procurando vestígios em cada canto da casa, não por provas concretas, mas para confirmar o que o seu instinto gritava desde aquela madrugada. Chloe continuou a sua rotina, sorrindo de manhã, falando sobre o trabalho, perguntando se ele precisava de algo do mercado, mas havia algo no seu tom que soava ensaiado, uma espécie de leveza forçada, como alguém que precisa parecer calmo porque carrega um segredo que treme por dentro. Logan percebeu que ela evitava qualquer conversa que exigisse profundidade. Quando ele perguntava algo pessoal, ela rapidamente mudava de assunto, pegava no celular ou mencionava que precisava resolver algo urgente. Um padrão começou a surgir. Sempre que ele se aproximava de surpresa, ela enfiava o celular rapidamente no bolso. As suas respostas às mensagens pareciam mecânicas, sempre acompanhadas de um leve sorriso, mas o conteúdo nunca era partilhado. Antes, Chloe costumava mostrar memes, vídeos de gatos, piadas internas com os amigos. Agora, a tela era uma espécie de fortaleza entre eles. Uma manhã, enquanto Chloe tomava banho, Logan viu o colar favorito dela pendurado na maçaneta da porta do quarto. Estava partido, a corrente emaranhada, como se tivesse sido arrancado com pressa. Ela não tinha mencionado nada, nenhum comentário sobre tê-lo perdido ou partido. Era como se ela fingisse que ele ainda estava intacto. Ele pegou no colar, colocou-o sobre a cômoda dela e esperou por algum tipo de reação. Mas Chloe ignorou-o por 2 dias, como se fingir que ele não estava ali apagasse o incidente. Logan sentiu o coração apertar com a cena. Uma mulher que antes valorizava pequenos detalhes, agora fingia que aquilo não significava absolutamente nada. Na mesma semana, ele chegou a casa e notou que o vestido que ela usou, na noite em que tudo começou, estava pendurado num cabide, como se tivesse sido lavado e guardado à pressa. Ao inspecionar mais de perto, viu que o rasgão tinha sido costurado
de forma improvisada, com uma linha de cor diferente. Isso não era algo que Chloe deixaria passar. Confirmava algo. Ela ainda se agarrava àquela noite por alguma razão. Em vez de se livrar do vestido, decidiu consertá-lo, e só esse gesto dizia mais do que qualquer palavra. Numa tentativa de manter uma aparência normal, Chloe começou a insistir em pequenos passeios a dois. Sugeriu um brunch no domingo, mencionando que precisavam de se reconectar. Mas, sempre que Logan aceitava, sentia que ela estava a tentar equilibrar dois mundos. Durante uma conversa no café, ela comentou que uma amiga da faculdade estava a passar por um divórcio. Disse que o marido era paranoico, achava que estava a ser traído e começou a monitorizar tudo o que ela fazia. Chloe riu da situação, mas Logan entendeu aquilo como uma mensagem indireta. Era como se ela estivesse a dizer: cuidado para não acabares como ele. Aquele comentário atingiu-o como um soco disfarçado. Logan não respondeu, apenas observou. Começou a chegar do trabalho em horários diferentes, sem avisar, tentando apanhá-la de surpresa. E numa tarde, o acaso foi impiedoso. Ele chegou mais cedo, a planear descansar antes de uma reunião importante mais tarde. Ao entrar, notou que a porta do quarto estava entreaberta e o som de uma risada feminina familiar escapava no meio de uma conversa abafada. Eram risadas conhecidas, mas um nome sussurrado suavemente fê-lo congelar. Adam. Ele não reconheceu a voz do outro lado, mas era claro que alguém estava na linha. Chloe falava baixo, sentada na beira da cama com o telefone pressionado contra o ouvido, pernas cruzadas, a olhar para a parede. Ela dizia que aquela noite tinha sido perfeita, que não conseguia parar de pensar nele, e que Logan estava, como sempre, distraído demais para notar qualquer coisa. Logan sentiu o estômago revirar. A mesma sensação que teve na madrugada, em que ela voltou com os sapatos na mão, regressou com força, como se o passado o estivesse a puxar para um buraco que ele tentara ignorar por tempo demais. Recuou lentamente, saiu de casa sem fazer barulho. Foi para o seu carro e respirou fundo. Tinha acabado de ouvir a confirmação, um nome, uma cena descrita por ela, um tom de voz que não carregava culpa, nem hesitação. Era desejo, era entrega. Chloe não o tinha apenas traído. Ela continuava envolvida emocional e fisicamente. Falava daquele homem como alguém que já fazia parte da sua rotina. Logan ficou sentado no carro por 40 minutos, sem tocar em nada, sem ligar para ninguém. Olhava para o vazio, a tentar entender como a mulher que ele amava, com quem partilhava planos, risadas, dívidas e vitórias, podia traí-lo com tanta calma. A pior parte não era a traição em si, mas a constatação de que Chloe não demonstrava remorso, nenhum sinal de dúvida, nenhuma angústia, nenhuma culpa. Ela parecia frustrada por Logan, ainda existir ali como um obstáculo, como se ele fosse um detalhe inconveniente numa história que ela reescrevera sozinha. Logan percebeu naquele momento que a versão dela era uma performance e ele era apenas um figurante. A verdadeira narrativa desenrolava-se fora de casa, em mensagens apagadas, beijos escondidos, encontros rápidos que deixavam demasiados vestígios para quem estivesse disposto a ver. Naquela noite, ele não disse nada. Deitou-se ao lado dela, que fingiu estar cansada demais para conversar. Logan fechou os olhos e fingiu dormir também. Mas por dentro, algo tinha mudado definitivamente. O homem que antes questionava se estava a exagerar, agora via com uma clareza assustadora. A partir dali, começou a planear os próximos passos. Porque, se havia uma coisa que Logan não era, era ingênuo o suficiente para continuar a ser um espectador da sua própria humilhação. Logan passou o fim de semana submerso em silêncio. Não disse nada a ninguém, não procurou conselhos, não se permitiu o alívio das palavras. Carregava dentro de si uma tempestade tão contida que não tinha a certeza
de como mantinha o controlo, mas sabia o que tinha de fazer. Havia um nome: Adam. E por trás de cada nome existe uma história, uma vida, um passado. Logan estava determinado a descobrir tudo o que pudesse sobre aquele homem. Já não era apenas intuição ou suspeita. Tinha ouvido palavras dos lábios de Chloe que lhe rasgaram o peito como vidro, e a única coisa que podia fazer era transformar essa dor em clareza. Começou com uma pesquisa simples online. Redes sociais, fotos marcadas, menções em grupos, páginas de empresas. Em pouco tempo encontrou um perfil com um nome completo: Adam Whittaker, casado, pai de 2 filhos, gerente criativo numa agência de design a menos de 15 minutos de onde Chloe trabalhava. As peças começaram a encaixar-se. Ele analisou cada publicação. Fotos com a esposa, Grace, sorrindo ao lado dos filhos pequenos, férias em família, jantares em datas especiais e, a parte mais cruel de todas, nas semanas em que Chloe parecia estranha, Adam parecia ainda mais dedicado a projetar a imagem de marido perfeito. Isso perturbou Logan profundamente, porque não era apenas uma traição entre 2 adultos. 2 famílias inteiras estavam a ser enganadas. 2 vidas manipuladas enquanto os amantes viviam a sua realidade paralela. Logan começou a seguir os passos de Adam online. Observava quando ele publicava, onde fazia check-in, os lugares que frequentava. Em menos de 3 dias, sabia onde ele almoçava às terças, onde corria aos sábados, que ginásio frequentava. Mas Logan não queria confronto. Ainda não. Ele queria ver, queria testemunhar com os próprios olhos a verdade que já conhecia, mas que ainda sangrava dentro dele como se fosse uma dúvida. Na quinta-feira à noite, Chloe saiu de casa a dizer que tinha um happy hour com a equipa, algo comum entre colegas de marketing, especialmente na última quinta-feira do mês. Logan, com a calma de quem já tomara a sua decisão, disse que tudo bem, fingiu estar ocupado com um projeto importante, desejou-lhe uma boa noite e observou-a sair usando o mesmo vestido que meses antes tinha voltado rasgado. Desta vez, os sapatos estavam impecáveis, o cabelo cuidadosamente preso, a maquilhagem leve, mas deliberada. Ela vestia-se de forma diferente quando era para ele, Logan, mas com Adam havia um brilho nos olhos que ela já não sabia esconder. Logan esperou cerca de 15 minutos e depois saiu. Já conhecia o destino, um bar discreto no centro, longe do circuito movimentado da cidade, um lugar com iluminação baixa e música alta, o suficiente para abafar conversas, mas sem o caos do barulho. Estacionou do outro lado da rua e ficou no seu carro. Observou. O seu coração acelerou com a antecipação. Parte dele esperava estar errado. Esperava que Chloe tivesse mudado de ideia, que tivesse ido encontrar-se com os amigos de verdade, que, de alguma forma, aquele nome dito ao telefone fosse um engano, uma coincidência cruel. Mas, às 20h17, ele viu Adam chegar. Adam veio sozinho, de camisa de mangas arregaçadas, exalando uma confiança cínica no seu andar. Cumprimentou o empregado de mesa com familiaridade. Logan reconheceu de imediato a sensação de que aquela não era a primeira vez. Era rotina. E 5 minutos depois, Chloe apareceu. Chegou sorridente, a andar depressa, a olhar em volta como se tivesse medo de ser vista. Encontraram-se na calçada. Adam puxou-a pela cintura e beijou-a ali mesmo, no meio da rua, como se fossem donos do mundo. Chloe retribuiu o beijo e riu, a dizer algo que Logan não conseguiu ouvir, mas que certamente já não importava. O que estava à sua frente era suficiente para apagar qualquer dúvida que restasse. Logan pegou no celular e começou a tirar fotos. Cada gesto, cada aproximação, cada detalhe. As suas mãos tremiam. As palmas suavam, os olhos lacrimejavam, mas ele manteve a câmera firme. Aquilo não era vingança, era justiça emocional.
Era uma forma de dizer a si mesmo que não estava louco, que o seu coração não tinha mentido, que aquela dor tinha forma, tinha um rosto, tinha um nome. Passou mais 20 minutos a observar o casal. Entraram no bar de braço dado, trocaram olhares cúmplices, sentaram-se numa mesa isolada, perto o suficiente para os seus joelhos se tocarem. Chloe, que um dia prometeu amar apenas Logan, agora sorria como uma adolescente apaixonada por outro homem. De volta ao carro, Logan guardou o celular no bolso e apenas respirou. Sabia o que faria a seguir, mas naquele momento, tudo o que conseguia sentir era uma mistura cruel de alívio e devastação. Tinha a prova, tinha a certeza, tinha tudo o que precisava para finalmente se libertar de uma relação que, embora ainda de pé, já tinha desmoronado internamente há muito tempo. Conduziu para casa com uma calma perigosa. Não havia pressa. Era como se cada segundo fosse necessário para drenar a raiva e transformar a dor em resolução. Quando Chloe voltou, quase 3 horas depois, o seu batom estava retocado, o cabelo preso de forma mais casual e o sorriso forçado. Disse que a noite foi longa, que as raparigas estavam animadas, que perdeu a noção do tempo. Logan ouviu tudo em silêncio, sem interromper. Esperou que ela terminasse. Então, levantou-se, abriu a galeria de fotos no seu celular e entregou-lhe. As imagens estavam lá, nítidas, cruéis, impossíveis de negar. Chloe congelou, olhou para cada foto como se estivesse a ver a sua vida a ser apagada, cena por cena. A sua voz falhou quando tentou dizer alguma coisa, mas Logan foi direto. Disse que sabia de tudo, que não havia mais nada a se explicar. Informou-a de que já tinha iniciado o processo de divórcio e que ela precisava de sair de casa. Não gritou, não implorou por explicações. Simplesmente saiu do quarto, deixando para trás uma mulher que um dia acreditou conhecer. Chloe sentou-se, sem saber o que fazer, e Logan, pela primeira vez em meses, sentiu algo próximo da liberdade. Doía. Mas doía de uma forma diferente, como alguém que finalmente consegue respirar depois de estar submerso por tempo demais. Chloe saiu naquela mesma noite, carregando 2 malas mal feitas, o rosto pálido e a expressão de quem tenta descobrir onde perdeu o controle da sua própria mentira. Ela não chorou, também não pediu para ficar. Apenas saiu. Talvez soubesse que tudo tinha ido longe demais. Talvez acreditasse que ainda poderia consertar mais tarde. Com tempo, mensagens, promessas. Mas Logan já não oferecia tempo, nem acreditava em promessas vazias. Assim que a porta se fechou, ele trancou-a. Não para proteger a casa, mas para selar a passagem final para um passado que nunca mais teria permissão para voltar. Na manhã seguinte, acordou mais cedo do que o habitual, sentindo-se como se tivesse passado a noite acordado, apesar de ter dormido. O seu corpo parecia pesado, como se tivesse carregado um mundo nos ombros, mas, curiosamente, a sua mente estava leve, como se um campo de batalha tivesse sido finalmente limpo. O pedido de divórcio, iniciado dias antes, avançava agora rapidamente. Não tinham filhos, nem bens contestados, nem laços sentimentais que justificassem mais um segundo de convivência. O fim parecia claro, e Logan estava pronto para enfrentar o que viesse a seguir. Ao mesmo tempo, algo dentro dele dizia que aquilo não podia terminar assim. Adam ainda vivia a sua própria mentira. Grace, a sua esposa, ainda acreditava estar num casamento estável. E Logan sabia, com todas as provas em mãos, que tinha o poder de mudar isso. Pensou durante algumas horas. Depois, escreveu uma mensagem simples e direta e anexou todas as fotos. Digitou o número de Grace, encontrado no perfil de um amigo em comum, e enviou. Não havia ódio, era justiça. Era como se estivesse a dizer: você merece saber quem divide a cama com você. Não houve resposta imediata. Mas 2 dias depois, a notícia chegou. Grace, devastada, pediu a separação. Adam foi expulso de casa e, segundo um colega de trabalho de Chloe,
estava a tentar esconder o escândalo da empresa, com medo de que isso prejudicasse a sua imagem profissional. E prejudicou. Logan não sorriu ao ouvir isso. Não comemorou. Apenas sentiu que tudo estava finalmente a encaixar-se. A destruição emocional, que começou em silêncio, agora fazia barulho noutro lugar, e ele já não era o único a carregar feridas abertas. À medida que o processo de divórcio avançava, Chloe enviava mensagens todos os dias. Algumas eram longas, cheias de justificações. Outras eram curtas, dizendo simplesmente que sentia saudades. Algumas chegavam tarde da noite, outras durante o horário de trabalho. Logan lia cada uma delas, mas não respondia. Era como observar alguém se afogar no mar, que cavou com as próprias mãos. O tom das suas palavras mudou ao longo das semanas. Começaram implorando por perdão, depois se transformaram em chantagens de nostalgia e, mais tarde, tornaram-se melancólicas. Lembra do nosso primeiro Natal juntos? Você ainda ouve aquela música que tocava no nosso carro? Se eu pudesse voltar àquela noite e escolher de novo, eu escolheria ficar com você. Mas Logan já havia entendido que arrependimento nem sempre é sinônimo de amor. Às vezes, é apenas consequência. E Chloe não chorava pelo fim, chorava pelas consequências. Ela não sentia falta de Logan. Sentia falta de quem ela era com ele, da estabilidade que ele oferecia, da calma que agora fora substituída pelo caos. Adam, ao contrário do que ela imaginava, não queria nada além dos encontros às escondidas. Quando tudo veio à tona, ele recuou, parou de responder, desapareceu das redes sociais e agiu como se tudo não tivesse passado de um erro fugaz. Chloe ficou sozinha, e com o tempo, as mensagens rarearam. As notas de voz cessaram e as tentativas de reconciliação viraram pó. Logan mergulhou em si mesmo. Voltou para a academia do bairro, retomou hobbies esquecidos como tocar violão e cozinhar pratos que aprendeu com a avó. Começou a visitar amigos que havia negligenciado e viajou para lugares que sempre quis conhecer, mas que antes pareciam inconvenientes para o casal. Ele redescobriu o silêncio sem sentir que faltava alguém. Aprendeu a almoçar sozinho, sem que isso significasse solidão. Dormia com a porta aberta, acordava sem pressa, ria sem se preocupar com o julgamento de quem estivesse ao seu lado. A ausência de Chloe deixou de ser um vazio e se tornou espaço, um espaço que ele agora preenchia com partes de si mesmo que estiveram enterradas por anos. Numa de suas viagens à costa da Califórnia, ele conheceu uma mulher chamada Kate, mãe solo de uma menina de 6 anos, que também havia passado por um divórcio complicado. Conversaram por horas sobre perdas, recomeços e sobre o que significa se reconstruir depois que tudo desmorona. Não havia romance, apenas conexão. E naquele breve encontro, Logan percebeu que o mundo ainda estava cheio de pessoas inteiras, que carregam cicatrizes com dignidade e que entendem o valor da lealdade por terem sentido o peso da traição. Kate disse algo naquela noite que ele nunca esqueceria. Algumas pessoas só aprendem o que é o amor quando perdem alguém que realmente sabia amar. E Logan, pela primeira vez, entendeu que o erro de Chloe não foi se envolver com Adam. O erro dela foi subestimar o tipo de amor que tinha em casa, a lealdade construída dia a dia, o cuidado nas pequenas coisas, a confiança, que não se compra nem se pede, mas se cultiva. Chloe destruiu tudo isso com um beijo na calçada de um bar. E agora vivia em meio às ruínas do que ela mesma quebrou. Logan voltou para casa diferente. Não com raiva, but com a certeza serena de quem sobreviveu a um incêndio interno. E, mesmo em cinzas, soube respirar. Ele não precisava mais provar nada a ninguém. A dor que sentiu era invisível, mas o homem que emergiu dela era mais inteiro do que antes, e talvez mais forte também. O tempo marchou como uma maré estranha, calma na superfície, mas arrastando por baixo os pedaços do que um dia existiu.
Logan reaprendeu a viver aos poucos, com passos silenciosos, como alguém que ainda testa o chão depois de uma queda inesperada. Ele já não pensava em Chloe o tempo todo, mas às vezes ela voltava, não como saudade, mas como um lembrete do que ele tolerou, em nome de um amor que agora entendia ter sido apenas seu. E um dia, esse lembrete retornou de forma inesperada, com um nome que ele jamais imaginou ver piscando na tela do seu celular. Adam. Era um número desconhecido, mas o nome na primeira linha da mensagem foi o suficiente para Logan saber de quem se tratava. Adam queria conversar. Disse que não era uma tentativa de reconciliação ou justificativa, mas que precisava esclarecer algumas coisas. Logan hesitou. Por que ouvir alguém que foi parte do que quase o destruiu? Mas, por alguma razão que não sabia explicar, respondeu apenas com um: onde e quando. Talvez fosse curiosidade, talvez fosse uma parte dele que ainda buscava entender o absurdo. Eles combinaram de se encontrar em um café neutro e discreto, onde ninguém os conhecia. Adam parecia diferente. A postura arrogante fora substituída por uma expressão cansada, ombros caídos, olhos fundos, voz baixa. Pediu um café sem açúcar e ficou em silêncio por alguns segundos antes de começar a falar. Ele contou que Grace havia se mudado com as crianças para outra cidade, que agora só os via a cada 2 semanas. Mencionou que o trabalho se tornara um fardo, que alguns clientes o evitavam depois que a história vazou, e que os colegas já não o tratavam da mesma forma. Logan ouvia em silêncio. Até aquele ponto, nada soava diferente do que ele já imaginava. Mas o que veio a seguir foi o verdadeiro golpe. Adam disse que, nos últimos meses, Chloe vinha insistindo para que retomassem o relacionamento, que ela ligava com frequência, aparecia nos lugares onde ele estava e dizia que havia sido traída emocionalmente por Logan e agora só queria ser feliz, sem culpa. Mas ele, Adam, já não via mais graça naquilo. Disse que a emoção desapareceu assim que o proibido deixou de existir. E com o tempo, ele começou a notar que Chloe era uma versão diferente de si mesma a cada semana. Num dia doce, no outro, controladora. Num dia apaixonada, no outro fria. E mesmo depois de tudo terminar, ela ainda tentava manipular a narrativa. Só que agora, sem ninguém para contê-la, os exageros se tornavam mais claros. O que deixou Logan completamente imóvel foi a revelação seguinte. Adam confessou que, semanas antes do divórcio, descobriu mensagens de Chloe com outro homem, um tal de Brian. Ela dizia que estava cansada de esperar por Adam, que merecia ser amada como mulher e não como segunda opção. A parte mais absurda era que as mensagens eram datadas de uma época em que ela ainda dormia na mesma cama que Logan. O caso com Adam não foi o primeiro, e provavelmente não seria o último. Logan absorveu cada palavra como quem ouve o eco de um terremoto que já passou, mas que ainda abala tudo por dentro. Adam concluiu, dizendo que estava de mudança, tentando recomeçar em outro lugar. Pediu desculpas, mas Logan apenas agradeceu pela informação. Ele já não via Adam como um inimigo, mas como parte de uma engrenagem desalinhada que destruiu mais vidas do que ele mesmo imaginava. Sozinho à mesa, Logan respirou fundo, pegou o celular, abriu a última mensagem não lida de Chloe, enviada dias atrás. Ela havia escrito: "Se ainda existe alguma chance, me diga." E ele digitou apenas: "Existia, até eu descobrir que você nunca pertenceu a ninguém e que eu nunca fui o seu porto seguro. Fui apenas mais um barco atracado na sua tempestade." Em seguida, apagou o número sem hesitar. Ao sair do café, passou por um senhor que vendia livros usados numa banca improvisada. Em meio às capas manchadas pelo tempo, uma frase grifada chamou sua atenção. "O verdadeiro amor nunca engana", ele revela. Logan parou por um instante.
encarando a frase como quem finalmente entende a última peça de um quebra-cabeça antigo. Ele não comprou o livro, apenas guardou a frase dentro de si. Dirigindo para casa, sentiu algo diferente. Pela primeira vez, tudo fazia sentido. As perguntas haviam sido respondidas, os rastros conectados, as máscaras removidas. Chloe, na sua pressa de preencher vazios, havia deixado para trás pessoas destroçadas, e Logan, com sua paciência em juntar os cacos, encontrou o próprio reflexo intacto, embora arranhado. Ele passou os meses seguintes longe de qualquer relacionamento. Escolheu se curar por dentro antes de permitir outra presença ao seu lado. Encontrou beleza em estar sozinho. Conheceu novas pessoas, reencontrou velhos amigos, fez pequenas viagens para lugares que nunca seriam destinos de lua de mel, mas que serviam perfeitamente para alguém que só precisava respirar ar puro. A vida seguiu, como sempre segue, mas o que ficou foi a lição mais dura e valiosa de todas. Quem mente sobre o amor é capaz de mentir sobre qualquer coisa, e a pior prisão é estar com alguém que finge estar com você, enquanto sonha em estar em outro lugar. Logan aprendeu isso da forma mais amarga possível, mas aprendeu. E foi essa dor que o transformou, não em alguém desconfiado, mas em alguém que agora sabe exatamente o que merece. Alguém que não se contenta com migalhas, onde um dia ofereceu banquetes. Alguém que, em vez de implorar por amor, escolhe a própria paz e que finalmente entende que, às vezes, o final feliz não vem com um reencontro. Ele vem com o silêncio, com a dignidade e com a liberdade de nunca mais voltar para aquilo que um dia quase o destruiu. Obrigado por assistir ao vídeo. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!